paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia para vocês. Hoje, domingo de Páscoa, a gente vai começar a nossa escola bíblica dominical. Estamos na lição 2, que fala o plano de Deus para a família. E hoje, eu convido vocês, meus amados irmãos, líderes, pastores, cristãos, eu convoco todos vocês a ficarem ligados no nosso canal na Área 62. Eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês e a revista de vocês da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do planeta, é a Escola Bíblica Dominical, ensinando de acordo com a Palavra de Deus. Nesse momento aí você daí do outro lado, também eu peço, por gentileza, não esquece, no meio do vídeo, até agora mesmo, para você não esquecer de dar o seu like. Precisamos da participação dos irmãos. Dê o seu like e também comente, Chame outras pessoas para assistirem. Nesse domingo de Páscoa a gente vai falar sobre o plano de Deus para a família. E com essa mesma palavra, eu quero convocar os irmãos a fechar seus olhos, daí onde você está mesmo. Feche os seus olhos e agora a gente vai agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que Ele tem nos ajudado a enfrentar. Meia dificuldade de coronavírus, meia dificuldade dessa pandemia, mas estamos aqui. A igreja sou eu e é você também. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Pai, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida daquele que está assistindo esse momento, Pai. Pai, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Senhor, a vida do pai, da mãe, dos filhos, Pai. Ô, Senhor, abençoa, Senhor, a vida dos servos, Pai. Ô Senhor, que o Senhor possa, Senhor, falar, ministra hoje no nosso coração, nesse domingo de Páscoa, Pai. Que Tu possa, Senhor, falar e a Tua palavra possa entronizar no nosso coração, para que a gente não possa pecar contra Ti, meu Pai. Fala conosco através da palavra, através do louvor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, Pai. Que Tu possa, Senhor, falar conosco, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Muitas pessoas estão morrendo por aí, mas estamos aqui ainda, Senhor. Estamos de pé, Senhor. Ô, Pai, e se Tu voltar hoje, Pai, não esqueça de nós. Toma, Senhor, essa escola dominical em Tuas mãos, Pai. Que Tu possa, Senhor, fazer conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Fala conosco, Senhor. Que eu Te peço e Te agradeço. Amém. E nesse momento ainda, agora a gente vamos adorar o Senhor. Não existe Deus igual ao nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. O tempo da promessa vai chegar. Se o medo me cercar e a dor me sufocar para destruir meus sonhos, se a resposta demorar, sei que posso confiar no controle, o meu Deus está. Não importa a situação, vou manter a fé no coração. Com meu Deus vou vencer. O tempo da promessa em minha vida
vida vai chegar. Parece impossível, mas eu vou perseverar. Tudo vai passar, meu Deus cumprirá. E um novo cântico eu vou cantar. Oh, eu vou cantar. Eu vou cantar. Aleluia, meu Deus cumprirá. Oh, aleluias. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. A lição 2 é o plano de Deus para a família. O texto áureo se encontra lá em Efésios, capítulo 5, versículo 27, que fala o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A verdade prática é: Deus instituiu a família para abençoar a vida das pessoas. Em Efésios, capítulo 5, versículo do 22 ao 27, fala o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O plano de Deus para a família. Introdução. A família única é a unidade básica da sociedade, a primeira e mais importante forma de agrupamento de indivíduos, onde se desenvolvem relacionamentos saudáveis. Você sabe o que é família? Família. Como é que é constituída a família? Entre o pai, a mãe e os filhos, né? O plano divino, primeiro ponto. Deus deseja que seus filhos se desenvolvam de forma saudável e venha a ser um canal de bênçãos. Primeiro ponto, a vontade de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Como o idealizador e instituidor da família, Deus é o único que possui autoridade e sabedoria para estabelecer as regras que devem reger tal instituição. Deus tem, por assim dizer, a patente eterna do modelo ideal de família. Sem orientação e proteção de Deus, uma família jamais alcançará os objetivos divinos traçado para si mesma, nem será fonte de bênção para a humanidade. Família é uma instituição divina, portanto, só pode ser norteada por princípios divinos. De maneira simbólica, Deus é o arquiteto e construtor da família. A Bíblia é o manual de orientações, o mapa da caminhada familiar. E nós somos os trabalhadores, os executores desta tão importante obra. Ou seja, Deus, Ele é o quê? Deus, Ele é o arquiteto, o construtor. E nós, como seres humanos, como instituição dele, né? Como trabalhadores dele, né? Nós devemos pegar o mapa. E qual é o mapa? O nosso mapa é a palavra de Deus. Devemos nos guiar por ela, pela palavra de Deus. Nós somos os trabalhadores, os executores desta tão importante obra. Somos cooperadores de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, fala o seguinte, igreja: porque nós somos
cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, nós somos cooperadores de Deus. Estamos para cooperar para a obra de Deus. E somos edifício de Deus. Porque quem é engenheiro? Deus. Deus é o engenheiro. Nós somos os trabalhadores. Então a vontade de Deus é que a família seja saudável, né? É que a família, somos que nem as formiguinhas, né? Que trabalhamos, né? Que possamos trabalhar para a nossa família ficar de forma correta, de forma que Deus possa se agradar das nossas atitudes com Ele, né? Porque o plano de Deus, a vontade de Deus é que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então não adianta eu pegar, ter a minha família, tentar edificar minha casa, mas eu não chamar Deus para morar dentro do meu lar. Eu não ter atitudes que possam ser da vontade de Deus. Então hoje, você que está aí do outro lado, chame Deus para morar. Chame Deus para morar no seu coração e no coração da sua família, né? Faça a diferença, que seja a vontade dEle, né? Não coloque a sua vontade na frente, mas sim a vontade de Deus. Senhor, essa é a vontade para minha família, essa é a sua vontade, Senhor. Então que seja feita a sua vontade, meu Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos continuar aqui. Prosperidade familiar. Enquanto estivermos neste mundo, ter uma família perfeita é impossível, pois somos imperfeitos. Em Romanos, vou abrir aqui rapidamente, em Romanos capítulo 3, versículo 23, fala o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, eu e você pecou. Nós estamos destituídos da glória de Deus. E agora, irmão? Como é que eu vou ter a família perfeita se eu sou destituído da glória de Deus? Enquanto estivermos neste mundo, ter uma família perfeita é impossível, pois somos imperfeitos, como nós lemos aqui em Romanos 3:23. Mas ter uma família saudável e próspera é possível. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmo 119. Salmo 119 fala o seguinte, Salmo capítulo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, quando você coloca a palavra de Deus no seu coração e você guarda, você não vai pecar. Como fala Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, uma família saudável é possível e próspera também. Uma família saudável e próspera não é necessariamente aquela que possui uma casa luxuosa, né? Ou o que é abastada financeiramente, que tem um carrão do ano, que tem uma Ferrari, um Camaro, não. Embora a prosperidade seja importante para o bem-estar familiar, né, não é isso que quer falar sobre prosperidade. Lá em Mateus, vamos abrir aqui as nossas Bíblias rapidamente, Mateus capítulo 6, versículo do 31 e o 32, fala o seguinte: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comemos ou que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ou seja, Deus sabe que você precisa. Não é preciso você se preocupar com o que beber, com o que comer, com o que vestir, pois Deus sabe e Ele te dá o sustento.
Entendemos que a família que coloca primeiramente a palavra de Deus como guia e segue a Jesus como Senhor, da sua vida é aquela que consegue o sucesso que agrada a Deus. Ou seja, não é preciso você buscar riqueza, não é preciso você buscar dinheiro. Eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário. Ter dinheiro é bom, mas não pegue e não deixe a avareza subir a sua cabeça. Faça como está escrito aqui, ó. Busque primeiramente a palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que comer, o que vestir, o que calçar, tudo Deus ele vai te dar. Mas você tem que fazer somente uma coisa primeiro. Antes de tudo, você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Em Mateus 18, 20, fala o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Faça a diferença na sua família. Pegue sua família e faça culto doméstico. Em 1 Timóteo também, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo do 17 ao 19, fala o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ou seja, não se apegue que nem os ricos fazem, eles se apegam às coisas, às riquezas. Não se apegue a isso. Porque se Deus voltar hoje, nesse domingo, você pode ficar, meu irmão. Então não se apegue às riquezas desta vida, porque as riquezas dessa vida é passageiro. Terceiro ponto, relações familiares. Falar da família é falar de relacionamentos. É viver interações com outras pessoas, marido e esposa, pais e filhos, parentes e etc. A maneira como se deve viver cada uma dessas relações e interações deve ser baseada nos conceitos estabelecidos por Deus, que, se observados e aplicados por cada ente que compõe uma família, certamente possibilitará relações sociais de crescimento e edificação. Como lemos lá em Efésios, vamos ler de novo. Efésios 5, 22 ao 33 fala o seguinte: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame também a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. E também fala sobre Efésios 6, versículo do 1 ao 9, que é para os filhos, é para vocês aí, filho. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, se eu e você, que somos filhos, queremos viver muito, devemos fazer o quê? Honrar o nosso pai e a nossa mãe. Devemos ter isso. Por quê? Porque se nós honrar o nosso pai e a nossa mãe, os nossos dias na terra vão ser prolongados. Aí vem a longevidade, né? Desde o princípio até os dias atuais, Deus tem buscado se relacionar com o ser humano e tem oferecido também orientações seguras para que sejamos abençoados e abençoadores em nossos relacionamentos interpessoais. Ou seja, que a gente aprendeu. Em Efésios 5:22 fala: a mulher deve ser submissa ao seu marido. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E os filhos devem obedecer aos seus pais. Para entendermos a importância e o impacto que os princípios estabelecidos por Deus têm, basta observar como Deus honra quem os obedece. Há pessoas que não servem a Deus, mas obedecem os princípios do amor, honra e fidelidade que Ele estabeleceu. E tem famílias saudáveis. Ou seja, tem família... O camarada não é nem cristão, mas ele tem uma família saudável. Por quê? Porque ele honra esses princípios. Quais princípios, irmão? Amor, fidelidade e honra. Ele estabeleceu e tem famílias saudáveis, enquanto muitos que estão na igreja desrespeitam os princípios divinos. Colhem o quê? As consequências. Pense no potencial de bênção que uma família que honra os princípios de Deus e anda na sua presença tem. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E a maneira como Ele desenvolve essas relações, Deus e seus filhos, Cristo e a igreja, são as maneiras exemplares que devem ser observadas para se viver em família. Tudo segundo o plano divino, refletindo as relações do próprio Deus. Ou seja, os filhos têm que obedecer ao seu pai. Isso é um plano divino. Mulher, ser submissa ao seu marido. Homens, cuide de vossas mulheres. Cuidar, né? Como Cristo amou a igreja. É um amor imensurável. Mas o marido tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Segundo ponto, o conceito de família. O conceito da família sofreu inúmeras alterações ao longo da história, embora muitas das vezes distante do que Deus propôs no princípio. O primeiro ponto, que é o conceito divino. Deus criou o homem e a mulher, que foi Adão e Eva, e estabeleceu o seguinte princípio para a humanidade: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Porém, a maneira correta de seguir este princípio é estabelecendo a união determinada por Deus, que se dá através do casamento de um homem e uma mulher, que está lá, o princípio está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 22. Vamos abrir aqui rapidamente. Gênesis capítulo 2, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Por ocasião do dilúvio, Deus ordenou que de cada espécie, macho e fêmea,
Noé os faria entrar na arca, e de fato assim foi feito. Inclusive entre os humanos, a descendência dos 8 seres humanos salvos na arca de Noé e sua esposa, os 3 filhos, cada um com sua própria esposa. Ou seja, tinha lá Noé e sua esposa, aí tinha os 3 filhos de Noé e também as suas devidas esposas. As famílias humanas devem seguir esse padrão estabelecido desde o Éden, sendo o casamento entre homem e mulher, macho e fêmea, o meio adequado para a propagação e educação da espécie humana. Em 1 Timóteo capítulo 3, vamos abrir aqui rapidamente, 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 5, fala o seguinte: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Ou seja, o meio adequado para a propagação e educação da espécie humana, né? Todo tem um ensinamento. Na família, para Deus, o homem é o cabeça do casal, o líder, né? Como a gente viu em Efésios capítulo 5, versículo 23. A mulher, a companheira e auxiliadora, está em Gênesis também, Gênesis 2:18. E os filhos, os frutos deste matrimônio. Ou seja, o homem é o cabeça. A mulher é o quê? A mulher é a auxiliadora. E os filhos, o que eles são? Eles são herança do Senhor, são fruto desse matrimônio. O conceito da família para Deus é algo grandioso, de uma suma importância para a sociedade. É na família que se dá a concepção e a edificação de um novo ser. A dinâmica de uma família afetará como uma pessoa vê Deus, como vê a si próprio e como se vê as outras pessoas. Se você instrui seu filho como ele deve ser instruído na casa de Deus, dificilmente ele vai se desviar. Mas isso é o quê? Um ensinamento de família, o pai e a mãe ensinando. O conceito social, segundo ponto, o conceito da família, socialmente falando, está intrinsecamente ligado às relações de afeição e sentimentos. Como ente sociável, o ser humano sempre busca relacionar-se com outros, porém vivemos em uma época no qual o termo família ganhou novos conceitos, né? Decorrentes unicamente da desordem que o pecado produz no seio da sociedade, né? Lá em 1 Timóteo, como a gente viu aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 5, fala: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Existe assim instituídas novas formações familiares, que estão longe de ser aquilo que Deus definiu para o ser humano. Os valores, na maioria dos casos, estão invertidos e os conceitos familiares deturpados, mas o nosso Deus e a sua palavra não muda. Vamos ver lá em Salmos, capítulo 33, versículo 11.
Em Salmos, capítulo 33, versículo 11, fala o seguinte, igreja: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Ou seja, o conselho que Deus deu aqui era no passado, mas hoje em dia ainda se aplica, porque a palavra de Deus ela não muda. O conselho de Deus permanece para sempre, não muda. Tem também Malaquias 3,6, se vocês puderem ler depois. Mateus 24, versículo 35. Terceiro ponto, conceito legal. A gente já viu o conceito divino, né, que Deus criou o homem e a mulher. O conceito social, né, da família socialmente falando. E agora a gente vai ver o conceito legal, da legislação. A família é a união voluntária de um homem e uma mulher, nas condições sancionadas pela lei, de modo que se estabeleça uma família legítima. A Constituição Brasileira de 1988 conceitua, artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Primeiro parágrafo. O casamento é civil e gratuito a celebração. Segundo, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Terceiro parágrafo. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Quarto parágrafo. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais, ou o pai ou a mãe, e seus descendentes, ou seja, os seus filhos. Uma família tradicional é normalmente formada por um homem, uma mulher e o esposo e esposa, né, o pai e a mãe, unidos por matrimônio ou união de fato conforme a lei, e por um ou mais filhos, se há de virem compondo uma família nuclear ou elementar. Terceiro ponto, a gente vai falar agora sobre responsabilidades. Todos os membros da família, eles têm a obrigação de se ajudarem mutuamente. O primeiro, que é o cabeça, é o marido. Observe o mandamento divino, marido, é para vocês, como para mim também. Marido, amai-vos a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Em Efésios 5:25. O exemplo dado por Deus para o marido seguir é do próprio Senhor Jesus, o que coloca cada marido sobre um elevado padrão de comportamento e compromisso em relação à sua mulher. Ou seja, Deus aqui ele não está dando um exemplo comum, ele está dando uma responsabilidade para mim como marido e para você também, homem. Se liga aí. Ao marido é dada a responsabilidade de ser o cabeça da mulher, o líder da família. Assim como Cristo é o cabeça e guia da igreja, ou seja, você que vai guiar sua esposa. Efésios 5:23 está lá. Mas para que haja sucesso em seu papel, é preciso entregar-se, sacrificar-se por sua família, esposa e filhos. Muitas das vezes você vai ter vontade de fazer alguma coisa, mas você vai ter que se sacrificar pela sua esposa, pela vontade da sua esposa, pela vontade dos seus filhos. Porque você é marido, você tem responsabilidade. Isso envolve cuidados importantes, né? Tanto os domésticos quanto espirituais, de proteção, provisão e instrução. Por quê? Qual é a provisão? A provisão tem que vir do marido, né? A instrução tem que vir do marido. Por quê? Porque o marido é o cabeça. Geralmente a figura paterna, que é o homem, é a responsável com que a criança desenvolva alguns aspectos necessários para toda a vida, como o senso de limite interno.
né? Para a criança não ser... A criança, quando ela não tem pai, muitas das vezes ela se estressa rápido, se explode, né? Quando ela tem a figura paterna, né? Ela tem um senso de limite interno, a independência e a superação dos desafios. A figura do pai ainda é importante na hora de exemplificar condutas. Os filhos se desenvolvem tendo o pai como referência ideal, de modo que, sob esse prisma, cada pai deve se portar como gostaria que seus filhos o fizessem. Ou seja, se o pai ele dá mau exemplo, o filho vai pegar um mau exemplo do pai. Se o pai dá um bom exemplo, o filho vai pegar o bom exemplo do pai. Por quê? Porque para os filhos o pai é o ideal, é a referência. A esposa. Agora é para vocês, hein? Para vocês, esposa. A orientação de Deus para as mulheres é esta: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22. Sendo o homem, em seu trato com a esposa, a representação de Cristo, e seu cuidado com a igreja semelhantemente. A esposa é representação da própria igreja em submissão a Cristo. A esposa também deve ser aquela que auxilia o marido no propósito de consolidar o plano de Deus para a família, pois foi criada para ser sua auxiliadora idônea. O homem não vai mandar em tudo, né? O homem vai mandar, mas a mulher vai estar como o quê? Como auxiliadora. Para auxiliar no propósito que é o quê? A instituição mais poderosa que existe, que é a família. Seu esposo é o líder, mas ela é a edificadora, né? A mulher sábia, vocês sabem, mulheres, a mulher sábia edifica a sua casa, né? Essa é para vocês aí. E é quem geralmente está mais presente e atuante no dia a dia. Dependem muito da mulher e são claramente percebidos ao entrar nela. Agora, é para vocês, filhos, pais e filhos. Deus requer a obediência de seus filhos. Esta é também a relação estabelecida por Deus entre os filhos e seus pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios capítulo 6, versículo 1, acrescenta: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2. De modo geral, existem grandes promessas para aqueles que obedecem a Deus e a sua palavra. Por quê? Você como filho, se você obedecer o seu pai e a sua mãe, o que vai acontecer? Você está obedecendo, você está honrando um mandamento com promessa. Ou seja, meu filho, você vai viver muito, você vai ficar velhinho gagá na terra. Agora, se você for uma pessoa desobediente, desonesta, que vive desobedecendo seus pais, meu filho, desculpe, mas isso daí está na palavra de Deus, né? Você não vai viver muito nessa terra, não. Então, um conselho, tanto para mim quanto para vocês que estão assistindo nessa live: honra teu pai e tua mãe, honre seus pais, porque se você honrar os seus pais, os seus dias na terra vão se prolongar, você vai ficar velhinho gagá, né? Mas você vai saber que eu tô velhinho gagá porque eu honrei meus pais, eu obedeci eles, e agora estou tendo promessa na minha vida de longevidade. De modo geral, existem grandes promessas para aqueles que obedecem a Deus e a sua palavra, especificamente em relação aos filhos que obedecem aos seus pais. É dever dos pais jamais provocar a ira dos seus filhos, em sendo grosseiros e injustos. Antes deve educá-los de acordo com o amor e a disciplina do Senhor.
É imprescindível que pais e filhos tenham um livre canal de comunicação. Pai, converse com seus filhos. Filhos, converse com seus pais. Não converse com amiguinho, com amiguinha, não. Não faça isso, não. Porque o seu verdadeiro amigo, sua verdadeira amiga, são seus pais. Porque eles que vão estar do lado de vocês. Então, esquece amiguinho, amiguinha. Quando você tiver alguma coisa para contar, conte para os seus pais. Porque eles vão dar o melhor conselho para vocês. A comunicação, estando em contato com seus filhos quanto aos aspectos afetivos, psicológicos e espirituais. Pais, dê uma atenção especial para os seus filhos. Pergunte como eles estão. Filhos, escutem o conselho dos pais. Desse modo, proporcionando-lhe um lar seguro e um exemplo para a sociedade. Pais, na palavra de Deus fala, instrui a criança no caminho em que deve andar. E quando ela for mais velha, ela não se desviará dele. Então hoje, aproveite, instrui o seu filho, a sua filha, na palavra de Deus, no caminho do Senhor. Para quando você for velho, e ele for também, ele for mais jovem, uma jovem, um adulto, ele amar a Deus em primeiro lugar e depois a vocês. Então instrui a criança no caminho que deve andar. É importante que meninos criados apenas pela mãe tenham uma figura masculina em que se espelhar. O mesmo conselho serve para meninas criadas só pelo pai. Tenha uma figura paterna, tenha uma figura materna. Aplicação pessoal. O conceito primordial para o sucesso em todas as relações familiares é o amor. E não atentar para isso é negligenciar o plano divino para a sua família. Ou seja, se você não atenta para o amor, você está negligenciando. Então atente, família, pai, mãe, filhos, atente-se para o amor. E essa é a lição 2. O plano de Deus para a família. Então, o plano de Deus é o quê? Bom, perfeito e agradável. E eu quero deixar nesse momento 3 perguntinhas para vocês, família. A primeira pergunta é: com base no estabelecido por Deus em Gênesis 2:18, Gênesis capítulo 2, versículo 18, cite os papéis dos respectivos membros da família. Qual é o papel do homem? O que o homem tem que ser? A mulher, o que ela tem que ser? E os filhos, o que eles são? Então, eu quero ver vocês comentarem aí. Alerte, igreja, acorde. Vamos comentar aí. Cite aí pra gente. Qual é o papel da mulher, o papel do homem e o papel dos filhos? 2. Defina com base nos princípios bíblicos estudados uma família saudável e próspera. O que é para você uma família saudável e próspera? Comente aqui, Comenta aí na nossa live. 3. Fundamente com versículos bíblicos o padrão de família estabelecido por Deus. Fundamente com versículos bíblicos como é o padrão estabelecido por Deus. E nesse domingo que você fique na paz, meu irmão. Nesse domingo de Páscoa, que você possa ter um domingo abençoado, um domingo de paz, de comunhão com Cristo e de vitória. Nesse momento agora a gente vai fazer a nossa oração encerrando. Mas se você não deixou seu like, deixa seu like lá, comente, nessa maior escola bíblica, Por quê? Porque maior escola? Porque é a maior escola do planeta, meu irmão, que é a escola bíblica dominical, Então, nesse momento, você vai lá deixar seu joinha, vai deixar lá o seu comentário, A resposta da pergunta que eu deixei aqui para vocês, Amém? Já deixou o like? Agora a gente vai orar. E fique ligado na nossa programação, tá bom? Da Área 62, edificando o seu lar. Amém? Vamos orar então.
Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Pai, aprendemos mais e mais, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Pai, que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada dia mais e mais as nossas vidas, meu Pai. Nesse domingo, que Tu possa, Senhor, abençoar esse domingo, Pai, de Páscoa. Que possa ser um domingo de paz, de comunhão contigo e de vitórias, Pai. Que Tu possa, Senhor, dar um domingo tranquilo para cada um de nós, Pai. Abençoa, Senhor, a vida do pai, da mãe, dos filhos que estão assistindo essa live, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar poderosamente, que Tu possa, Senhor, se fazer presente na vida dessa família, Senhor. Se faz presente na vida dessa família. Eu oro, Senhor, pelos enfermos, Senhor, pelos encarcerados, Pai. Senhor, pelos órfãos, pelas viúvas, Pai. Que Tu possa, Senhor, suprir, Senhor, a necessidade de cada um que está assistindo, Pai. Senhor, que Tu possa, Senhor, abençoar, Senhor, o lar de cada um, Pai. Eu não sei o que eles passam, Senhor, mas Tu sabes de toda a necessidade, Pai. Daquele, Senhor, que não tem o que comer, Pai. Que Tu possa, Senhor, prover o alimento, Pai. Porque na Tua palavra diz, Pai, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Então, nesse momento, Pai, que Tu possa, Senhor, vir com a Tua prosperidade sobre esses lares, Pai, que não têm o que comer. Que Tu possa providenciar, meu Deus. E fica conosco, Senhor, nos dando, Senhor, um domingo de paz, de comunhão contigo e de vitórias durante a semana, Pai. Muito obrigado, Pai. E que Tu possa, Senhor, falar também, Senhor, hoje, com a Tua igreja no culto à noite, Pai. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, dos louvores, de tudo que for ministrado, Senhor. É que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, igreja.